a pregação do Evangelho. Quero falar sobre esse tema aqui neste vídeo, do seu canal missionário de Pregar Grace, para que você saiba qual é a forma correta de pregar o Evangelho. Às vezes as pessoas complicam, né? Mas pode ser bem mais simples do que você imagina. Mas, primeiramente, eu quero pedir a você que já é inscrito no canal, deixe um comentário aí no vídeo, dê o like lá, o joinha, você está esquecendo de me ajudar nisso. E compartilhar nos seus grupos de WhatsApp também. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se agora. É bem rapidinho, lá está escrito inscreva-se em vermelho, clica lá, vai ficar em negro inscrito, pronto. Já se inscreveu, o canal está crescendo mais um pouquinho. E depois dê o like, deixe o seu comentário, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. E que muitas vidas sejam alcançadas, que o entendimento também da palavra esteja nos corações. E na descrição do canal tem a nossa conta de missão e nosso Pix. Ajude com uma oferta de amor. O valor é aquilo que Deus tocar no seu coração. Oferta é voluntária, não é aquilo que nós temos que exigir. Eu não exijo nada, né? Às vezes a pessoa não quer ofertar, amém, não tem problema nenhum, né? Agora, se você sentiu no teu coração de ajudar a obra missionária, envie uma oferta aí para a missão, amém? E Deus te abençoará, eu tenho certeza disso. Quando nós falamos sobre pregação do Evangelho, às vezes as pessoas complicam. Eu estava conversando com dois homens e eles estavam falando para outros jovens, dizendo, olha, você toma cuidado com líderes religiosos que ficam trazendo isso, pegando você, usando tua vida para isso, usando para aquilo. E você tem que entender que a religião é algo que destrói uma nação. E a religião é isso, a religião são isso. E você precisa ter um entendimento. E eu não tava falando, será que esse homem é comunista? Eu pensei, né? Se ele está combatendo religião, eu falei, esse homem é comunista, não é possível, né? E você precisa entender o que realmente você precisa. Eu falei, afinal, o que a pessoa precisa? Ele falou, de Jesus. Eu falei, bom, eu falei, finalmente chegou onde que eu queria. Eu pensei que você era comunista, você estava falando, combatendo as religiões, né? Combater, eu falei, pronto, esse homem é comunista. Mas não, ele queria chegar no final, ele ia falar de Jesus. Então ele complicou, concorda? Uma complicação, você ia falar de Cristo, fale logo de Cristo. Fale do amor de Deus, que o Evangelho, ele é algo simples de você pregar. E você também tem que entender o seguinte, quando você prega o Evangelho, você não vai convencer ninguém. Por si próprio, não. Se eu tentar pregar o Evangelho para uma pessoa falar de Cristo, e tender convencê-lo que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, que ele precisa receber a vida eterna, ele vai achar, bom, isso aí é mais uma religião, né? Nós sabemos que religião não salva ninguém. A verdadeira religião que a Bíblia fala é ajudar os órfãos, ajudar as viúvas, né? Isso é realmente, isso é o tipo que você pode praticar na religião, você fazer o bem para as pessoas. Mas o Evangelho que traz a salvação, que é de Cristo Jesus, a salvação está em Cristo mesmo. Você pode falar que Jesus salva, Jesus liberta, conduz para o céu, que a pessoa precisa ser transformada. O Espírito Santo vai morar no coração da pessoa, a pessoa vai entender o propósito de Deus lendo as Escrituras Sagradas, que é a Bíblia. Então, você pregando a palavra. Mas, pelo poder do convencimento, nós não vamos convencer ninguém. Porque quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quando você fala de Cristo, o Espírito Santo, ele toca no coração da pessoa. A pessoa só vai crer em Jesus pelo Espírito Santo. Ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Então, mas também não vamos ficar dando volta. Às vezes a pessoa dá tanta volta, ele dá volta ao mundo para chegar no final e dizer que Jesus é o Salvador. Então, o que passa na mente, assim como passou, eu como pastor fiquei pensando tantas coisas. Se fosse outro jovem, podia falar, esse cara é comunista, estou embora daqui, já não tinha nem deixado ele terminar de falar. Eu acho que ele só declarou quando eu falei, afinal, qual que é a solução? Jesus. Bom, então, né? Você viu, eu tive que fazer essa pergunta, porque eu mesmo estava ali pensando tantas coisas. Então as pessoas começam a pensar tantas coisas daquilo que aquele homem estava falando,
que realmente não ia trazer nenhuma solução, ia trazer uma resposta, né? Sendo que ele podia firmemente falar: eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador, porque Ele salvou a minha alma, eu era uma pessoa assim, assim. Conta o testemunho. Quando você testemunha da sua conversão, também é uma forma de você pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, quando ele ia pregar o Evangelho, primeiro ele contava o seu testemunho. Ele contava que ele era um perseguidor da igreja, que ele ia lá para Damasco, levando carta dos principais, dos sacerdotes, para prender os irmãos que estavam lá, quando uma luz resplandeceu e ele caiu por terra. E aquela luz lhe deixou cego e ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. É duro para ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. E ele falou: o que eu devo fazer? Ele falou: entra na cidade que eu lhe direi o que você deve fazer. E Paulo entra lá em Damasco cego. Mas o Senhor enviou Ananias, um servo de Deus, que foi lá, orou por ele, e as camas caíram dos seus olhos, e ele começou a enxergar outra vez, e ele foi cheio do Espírito Santo, e ele era um vaso escolhido para pregar a palavra de Deus. Isso ele testemunhava sempre. O testemunho da conversão é uma forma maravilhosa de pregar o Evangelho. Meu pai, quando foi chamado por Deus, ele estava andando nas ruas lá do bairro do Limão, e ele estava com o dedo machucado, ele estava preocupado que ele tinha uma duplicata para pagar, e ele não tinha, ele fazia violões, né, normal, e fazia uns de brinquedo que ele vendia, e ele machucou os dedos. E aí, como é que ele ia fabricar e poder entregar para pagar suas contas? De repente ele teve, algo caiu na sua cabeça, bateu assim, ó, tuc, e ele pôs a mão assim, e de repente foi descer. Ele falou que foi descendo, e chegou no seu coração, e de repente um coro celestial, ele começou a escutar, e ele escutou e ficou ouvindo aquele coro. Daqui a pouco o coro abaixava e ele escutava a voz de Jesus falando: vem, segue-me. Foi um chamado maravilhoso na sua vida. Então você conta o teu testemunho, você fala de Cristo claramente, não dê voltas. Não fique deixando a pessoa imaginar tantas coisas que não é verdadeiramente o propósito da tua pregação. Fale de Cristo abertamente, o Espírito Santo vai operar na vida daquela pessoa e você verá muitas conversões em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.